Falar o que da arbitragem, né? Esse lance aí que todos nós aqui da Band News chegamos à conclusão de que não foi pênalti. Foi um lance decisivo para que o time do Vila Nova vencesse o Goiás mais uma vez nessa sexta rodada do Campeonato Goiano, presidente? Boa noite. Claro que foi. Claro que foi. Todo mundo viu. A própria imprensa, a televisão não mente, VAR não mente, e todo mundo viu. Infelizmente, nosso árbitro está muito confuso e não tem como a gente esclarecer isso. Eu entrei no ar com vocês, tive a audácia de pedir para entrar, para ver, mostrar para vocês que dentro do Goiás existe quem manda. Existe sim. Infelizmente, tem elementos que conturbam e outros querem colaborar. E como se fala que não tem dirigente do Goiás para falar, eu me apresento. Me apresento por quê? Porque eu sou responsável pelo Goiás e tenho respeito à imprensa, principalmente vocês que trabalham, certo? Luta pelo esporte para crescer no estado de Goiás. Eu saí indignado, mas muito indignado com esses resultados hoje. Mas também não adianta também sair falando, batendo a boca aí e não resolver. Se eu tivesse sido procurado pela imprensa, com todo o respeito eu tenho, principalmente com o seu repórter, o André, eu atenderia ele no ato, mesmo com a cabeça quente, poderia falar bobagem, mas você sabe que eu não escondo o que eu penso, certo? Agora, já que passou e nada vai mudar, uma coisa pode ter certeza, essa semana estarei junto com o Pita, Ronei, para ver o que está acontecendo com essa arbitragem. O Goiás está sendo sensivelmente prejudicado e nós não podemos ficar calados. Não vai pensar que diretor, Andrino, fulano, ciclano, vai impedir do Vanderlan falar, que não vai impedir. O dia que eu perceber que o Vanderlan está atrapalhando, pede para mim sair que eu saio. Mas eu vou lutar pelo Goiás. E não estou lutando agora um dia, 2, 3 dias, não. Tem 40 anos que eu torço e luto pelo Goiás. Na calada. Agora, hoje, realmente, eu fiz questão de falar para vocês. Existe, sim, responsável pelo Goiás. E nós vamos tomar providência. E não adianta ficar falando muito. Tem que ir na federação. O Pita é uma pessoa muito me respeitoso. O Ronei são pessoas que eu confio muito. E nós temos que tomar as providências. Não pode continuar desse jeito aí. E vocês podem ter certeza que se procurar e eu puder falar, eu vou falar. 9h17 agora, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás ao vivo com a gente, aqui na Band News, Vanderlan Alcântara, falando aí sobre essa questão da arbitragem de hoje, o pênalti dado para a equipe do Vila Nova, que acabou resultando da vitória do Vila pelo placar de 1-0. Presidente, um ponto que chama atenção, o senhor tem um comportamento e fala com a imprensa. O Andrino barrou, segundo a informação do André Rodrigues, o senhor sabe que o André Rodrigues, ele é o maior repórter esportivo da história do Goiás. Se ele falou é porque realmente a informação chegou para ele. Aí fica assim na cabeça do Esmeraldino, né? Você disse que o Goiás tem quem manda. Quem está mandando nesse momento? Porque o Andrino é funcionário. O senhor é dono de uma das maiores fábricas do Brasil de café. Na sua empresa, o gerente não manda mais que o senhor, né? A palavra final é sua. A palavra final é sua. No Goiás, o funcionário decide se o time fala, se não fala, se o Ventura fala, se não fala. Não está muito estranha essa situação, não? Essa falta de comunicação do Goiás depois do que aconteceu hoje no estado de Serra Dourada com a sua torcida, presidente? Qual que é a sua visão disso? Olha, eu respeito muito o Andrino, um grande profissional, mas ele dentro das funções dele, jamais vão permitir ele proibir um diretor falar no microfone. Jamais. Não é Andrino, nem ninguém. Nem assessor de imprensa, ninguém vai impedir. Eu sei que muitas vezes ele se preocupa com a forma de eu falar, muitas vezes agressivo, muito nervoso, etc. Mas eu falo a verdade. Dói a quem doer. Certo? E se eu estiver errado, eu estou pronto para pagar pelo meu erro. Certo? O que fiz questão de falar com você agora, no momento, que vai ser tomada a providência, sim, junto à federação, alguma coisa tem que ser feita, tanto para a gente não ser tão prejudicado na arbitragem como a gente está sendo. Certo? E outra coisa que eu quero corrigir, junto à sua equipe toda aí, que eu respeito demais. Inclusive o líder da equipe aí, o seu Nivaldo, certo? Jamais eu vou negar uma entrevista. Se o Vanderlan não falou, é porque não foi procurado. Eu estava no estádio, saí do estádio e não fui procurado. E foi talvez até bom não falar, porque eu estava muito mais nervoso, muito mais indignado, certo? Então você me desculpa se eu estou desabafando, mas você pode ter certeza, se me procurar, eu vou falar sim. Se precisar elogiar, eu vou elogiar. Se tiver de criticar, eu vou te criticar. Agora, algumas coisas têm que ser feitas lá dentro do Goiás também. Nós precisamos unir mais, conversar,
fazer os contatos, tirar dúvida, que de repente a gente pensa de uma forma, outro pensa de outra, e a coisa não está acontecendo entre as quatro linhas. Mas a minha função, como conselheiro do Goiás Esporte Clube, presidente do conselho, certo? Eu não vou me comparar ao seu Alê Pinheiro, que ninguém compara ao seu Alê, jamais ninguém vai chegar nos pés do seu Alê. Mas eu assinei um compromisso, defender o Goiás. E essa semana estarei na federação, junto com os dirigentes, para tomar algumas providências. Não pode continuar dessa forma. Perfeito, perfeito. Então, obrigado ao presidente do Conselho Deliberativo. André Rodrigues tem mais uma pergunta para o Vanderlan Alcântara. Daqui a pouco a gente entra de cabeça na vitória do Vila Nova. 9h20, André Rodrigues, fala, fera! Não, só para encerrar, esclarecendo mais uma vez isso, eu até falo novamente isso aqui, não vi o Vanderlan. Eu sei que ele estava no estádio, mas quando o jogo acabou eu não vi o Vanderlan. Se eu tivesse visto, com certeza eu procuraria ele para entrevistar, como eu entrevistei o Coronel Luso, ainda no gramado aqui do estádio Serra Dourada, que faz parte, né, do quadro de Conselhos Goiás. Agora, presidente Vanderlan, como é que o senhor está vendo os jogos do Goiás do Campeonato Goiano? Está convencendo o Goiás até o presente momento? Eu sei que você foi quase todos os jogos. O Goiás, na sua visão, está convencendo ou o Goiás está devendo no Campeonato Goiano? Olha, eu sou um cara exigente. Eu acho que eu nunca estou satisfeito com qualquer resultado. Sempre eu quero mais. Agora, nós estamos muito limitados. Muito limitado. Pela estrutura que nós damos para trabalho de toda a direção do Goiás, pelos atletas, tudo, acho que nós temos direito de cobrar mais, certo? Eu não quero criar polêmica lá mais, sabe? De forma nenhuma. Mas a gente tem que conversar, reunir com os dirigentes responsáveis, cada um na sua área, e assumir a responsabilidade. Cada um assumir sua responsabilidade. Se não dá, vamos mudar. Tem que mudar, certo? Eu espero que essa semana tenha uma reunião para a gente esclarecer isso. Perfeito, então. 9h22 agora, agradeço. Thiago. Oi, Kleber Feira, rapidinho que a gente tem que falar aqui do Vila Nova tambtambém. Fala, mestre. Pois me permita, com a liberdade que eu tenho com o Vanderlan, que é um grande conselheiro do Goiás, que põe dinheiro, que põe influência. Vanderlan, nós temos um problema sério. Quem se apresenta na zona mista do Goiás, para falar pelo Goiás, em nome da direção do Goiás, é o funcionário Lucas Andrino. Lá não aparece nenhum dirigente. Você não poderia, com toda a força que você tem, o respeito que você tem junto à crônica e ao torcedor, cumprir esse papel, chegar na zona mista, onde o repórter está, ao invés do repórter ter que procurar, por exemplo, do estado de Serra Dourada, que é muito grande, estar lá e falar, eu falo pelo Goiás. Não, isso aí eu posso botar em pauta. O Andrino é uma pessoa muito, muito compreensível, e eu vou fazer esse apelo, porque vocês também vivem de rádio, e rádio precisa de audiência. E a audiência, muitas vezes, precisa um comentário de um diretor, certo? Eu acho que isso tudo soma junto para o futebol, para o esporte, acrescentar. Agora, eu não trato ele como funcionário, é meu empregado, não, mas a responsabilidade, se isso cabe a ele tem que ter essa responsabilidade de falar com vocês. Muito bem, eu vou conversar com ele, pacificamente eu vou conversar, pode ter certeza. Perfeito.